Oi, pessoal, Luísa Camilo falando e hoje eu vou fazer com vocês a continuação da nossa série dos arcanos maiores. Para quem já vem acompanhando, o louco saiu do hierofante e agora chega nos enamorados ou nos amantes, tá bom? Para quem não está acompanhando, eu tenho usado como base esse livro, que é um livro barra tarô, né? Que tem um conceito básico e cartas destacáveis pra gente ir pintando da forma que quiser, tá bom? Mas o principal aqui, na verdade, é eu explicar algumas coisas sobre os arcanos que a gente vai conhecendo no meio do caminho, não a pintura em si, tanto que eu enrolo, no final eu pinto sem vocês nem verem e aí eu mostro como que fica, né? Mas enfim, é que eu ainda não tô me sentindo preparada pra ficar falando e falando assim, com meu belo rosto à mostra, tá bom? Enfim, vamos continuar o caminho do louco. Então, vamos lá. Agora ele já tem bagagem para fazer as próprias escolhas, entendeu? Ele adquiriu uma certa experiência de vida aqui. Então, os enamorados vão falar muito sobre o livre-arbítrio. Então, gente, eu vou mostrar para vocês uma carta, eu vou pôr aqui do lado, porque eu não tenho um tarô de Marsella. Por incrível que pareça, o tarô de Marsella foi um que não tive interesse em comprar um. Acho que quando eu resolvi gravar esse vídeo, percebi a importância de ter a carta dos enamorados do tarô de Marsella para mostrar para vocês, aí eu fiquei com vontade de ter. Mas eu até então não tinha vontade de ter esse tarô, então simplesmente não comprei, tá? Ele é mais antigo que o Rider-Waite, né? Mais tradicional, assim, e ele tem uma ilustração diferente. Então, aqui a gente vê os enamorados como a cena que antecede, né? O momento que a Eva come a fruta da sabedoria e oferece para Adão. Então, assim, eles têm uma ilustração diferente e que é legal vocês saberem também para entender. No tarô de Marsella, é um pouco parecido, é o cenário na paisagem natural, o anjo, o sol, e aí você vê um rapaz e duas mulheres. Então, assim, uma das mulheres seria a pessoa com que ele tem um interesse em ter um futuro, um relacionamento, uma família, e do outro lado tem uma mulher um pouco mais velha, que é a mãe dele, e aí é a pessoa que cuidou dele e que ele não pode deixar para trás. Então, na verdade, essa carta coloca uma cena onde representa assim a necessidade da escolha. Então, ele precisa escolher o caminho que ele vai seguir. Ele vai continuar com a mãe dele? Ele vai continuar cuidando da mãe dele? Ou ele vai largar esse laço, né? Vai largar o berço, a família, para seguir um outro tipo de caminho, com aí, no caso, um interesse amoroso dele, né? E para ele constituir a própria família, e construir o próprio caminho dele, né? Então, é a escolha nesse sentido. Aqui já foi colocado de uma forma diferente pelo Rider-Waite, né? Pelo tarô Rider-Waite, mas passa a mesma ideia. Então, a gente tem o cenário do paraíso, né? E aí a Eva que vai colher essa maçã e vai oferecer para o Adão. E aí tudo vai começar a dar errado a partir daí. Mas o que é isso? É o livre-arbítrio. É o momento da escolha. Então, é isso que representa. A gente tem um anjo na frente do sol, que tira um pouco a clareza também. Então, assim, sempre que você vê nuvens ou figuras na frente do sol, você pode ter a noção de uma certa dificuldade para tomar decisões, porque falta clareza, entende? O enforcado me lembra um pouco isso também, porque o enforcado, ele também tá com o sol atrás dele, então a cabeça dele normalmente tá tapando o sol, então é também a pessoa sem clareza. Então é só para vocês terem noção, né? Quando o sol tá coberto de alguma forma, na carta da lua também tem isso, quando tá coberto de alguma forma, ele tira um pouco a visão do que tá acontecendo e torna a escolha um pouco difícil, né? Então, no caso é aqui, a necessidade da escolha. Aqui o louco vai decidir que caminho ele vai seguir. Então, ele precisa pensar muito bem e seguir o rumo dele, né?
Então, a gente tá falando de livre-arbítrio e da necessidade de escolher um caminho, tá? Às vezes com um pouco de dificuldade, né? Mas você precisa ter essa visão ampla, fazer uma boa escolha para você não se arrepender depois, certo? Não se trata de uma carta de triângulo amoroso. Muita gente fala em triângulo amoroso porque o de Marsella tem as duas mulheres, e esse não tem a segunda mulher, mas tem o anjo também. No de Marsella também tem anjo. Mas assim, não tem nada a ver com triângulo amoroso, tá? Tem a ver com escolhas. Dependendo de como sair no jogo, em que posição e o que mais vier junto, talvez possa querer dizer um triângulo amoroso, mas por causa da escolha, né? Por exemplo, a pessoa tendo que escolher entre uma ou outra pessoa, mas não é o significado da carta em si. Tem que ver o jogo todo, como é que vai estar. E aí, a gente entra na questão também que coloca essa carta dos enamorados como representação de amor, né? Então, assim, gente, vocês sabem que falar salsicha é o certo e falar salsicha é errado, não é isso? Mas o tanto de gente que fala salsicha há tanto tempo fez com que o dicionário português começasse a incluir salsicha como uma palavra que existe, como uma palavra correta. Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui, de tantas pessoas baterem nessa tecla que os enamorados representam amor, companheirismo, né, e tudo mais. Tudo bem, começou a representar mesmo. Essa impressão passou a compor o inconsciente coletivo de uma forma tão forte que também significa isso, entendeu? Mas não significa só isso, gente. Não esqueçam daquele significado mais tradicional, mais antigo. Então, sim, a gente vai falar aqui de amor também. Então, ó o casal, olha o casal, olha o casal, né? Outro casal. Então, muitos tarôs exploram muito mais essa questão romântica do que a questão da escolha. Aliás, hoje em dia, a maioria dos tarôs explora dessa forma para fazer a simbologia, né? Para fazer as ilustrações. Então, assim, gente, não se esqueçam do significado tradicional, tá? Isso agrega alguma coisa, mas não é só isso que é o certo. Então, ó, até esse aqui que é antigo, que é o Scapini, mais antiguinho também coloca essa questão de parcerias. E aí, também, a gente vai ver uma questão um pouquinho mais complexa, que eu vou falar rapidinho. Aqui também quer dizer a união do sagrado feminino com o sagrado masculino, né? Não só como uma relação amorosa. Então, assim, vocês lembram que eu falei lá no começo que tem a união do sagrado feminino com o masculino, e aí dá origem ao princípio do gênero, e aí sim, toda aquela energia deixa de ser só uma energia potencial, só uma energia ativa ou passiva, e passa a ser uma energia geradora de verdade. Então, aqui a gente vai ter essa situação de novo. A gente tem o princípio feminino, o princípio masculino se unindo, e aí viram o princípio do gênero, e o princípio do gênero compõe quase tudo no mundo. Compõe tudo, né? É uma das leis herméticas, aí depois se vocês tiverem curiosidade de dar uma pesquisada, uma das leis herméticas é o princípio de gênero, que quer dizer o quê? Tudo que existe no mundo, vivo ou não vivo, é composto por energia masculina e feminina juntas. É composto pelos polos negativo e positivo juntos. Então, essa carta diz muito sobre isso, a união dos polos, que aí tornam as coisas possíveis, né? Essa união, essa junção, torna um objetivo possível, torna uma materialização possível, torna um caminho possível, porque aí sim a coisa fica completa. Ela deixa de ser só feminina, só masculina, só positivo, só negativo. Ela passa a ser completa. E completa ela pode passar a existir, entendeu?
Então, é mais ou menos isso. Então, aqui, a gente também tá falando sobre a necessidade de uma união para alcançar um objetivo, tá bom? Não estamos falando só de uma escolha, não estamos falando só de romance. Estamos falando de parcerias de forma geral. Então, assim, você contar com a ajuda de alguém para fazer alguma coisa importante, para você conseguir alguma coisa importante, entendeu? Também quer dizer isso. Então, vai depender do contexto, vai depender da posição da carta no jogo, vai depender das companhias dessa carta no jogo também. Mas é mais um significado que ela pode ter. E aí, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Então assim, basicamente, o que a carta vai querer dizer na jogada? Claro que dependendo desses fatores que eu já expliquei, vai querer dizer sobre a necessidade de uma escolha de um caminho, de uma escolha entre pessoas, numa situação específica. Assim, você de fato exercer o seu livre-arbítrio, né? Você vai ter que escolher, não dá mais para ficar em cima do muro, né? Você tem que definir alguma coisa aqui. É um momento de certa pressão também, dependendo de onde sair essa carta. E você precisa dessa escolha para seguir o seu rumo. Você também pode ver essa carta num jogo falando sobre a necessidade de uma parceria, ou no caso romântico, você falando sobre a possibilidade de um amor realmente no seu caminho, ou no caminho da pessoa que você está tirando a carta, ou se ela já tem uma relação, a necessidade de se aproximar mais do companheiro ou companheira, né? Ter uma parceria maior, um companheirismo maior, sabe? Uma proximidade maior, ó, como as cartas colocam. Ó, aqui a moça tá ajudando o rapaz, provavelmente com o braço machucado. Então, é mais ou menos isso. Necessidade do companheirismo, do apoio, né? Pra construir as coisas, pra seguir o caminho de vocês na relação, pra ser produtivo, pra ser agradável pra todo mundo, né? Então, assim, também fala sobre a capacidade de vocês evoluírem na relação e um amor que vale a pena, necessidade de... que mais? Deixa eu pensar. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Lembra que eu expliquei que os tarôs mais antigos colocavam a cena da mãe, né, com o filho e a moça mais jovem, e depois também o cenário do paraíso, antes dela comer a maçã, né? E aí você vê também, como um dos significados da carta, a necessidade de fazer uma escolha que te afasta um pouco de outras coisas, né? Então, você tem que fazer uma escolha que não é fácil para você, mas você tem que fazer. E não existe certo ou errado, você vai avaliar direitinho, vai pesar todos os fatores e vai decidir. Mas é sempre assim, você deixando alguma coisa para trás. Então, é o rapaz escolhendo a mãe e deixando o futuro dele com a noiva, por exemplo, para trás. E a possibilidade de construir a própria família. Ou ele ficando com a moça jovem e deixando a mãe dele. E deixando a mãe dele para trás, a ancestralidade dele para trás. E tudo que ela fez por ele, ele deixando para trás também, não fazendo o mesmo por ela, né? Ou no caso do paraíso e da maçã, Adão e Eva deixando o paraíso para ter uma vida completamente diferente, cheia de sofrimento a partir daí, né? Porque é a primeira vez, de fato, que eles exercem o livre-arbítrio e agora eles vão viver de uma forma completamente diferente. Acabou o paraíso, acabou aquela harmonia toda, acabou, né? Eles começaram a ter consciência de muitas coisas e aí eles saíram do paraíso e foram lá
viver fora do paraíso e aí popular a terra e tudo mais, com todas as dificuldades e sofrimentos que são, assim, inerentes à vida humana, como as doenças, a morte, a necessidade do trabalho, né? Plantar para colher. Antigamente, no paraíso, tudo estava disponível, assim, próximo, né, do alcance dos dois. Então, é uma mudança bem radical. Mas, se você for pensar, assim, é uma mudança necessária? É necessário, né? Você precisa seguir a sua vida, você precisa ter a sua própria família, fazer suas próprias escolhas, né? No caso dos jovens, você precisa... Aí, essa questão de Adão e Eva já é mais complicada, né? Até que ponto o humano tinha que ser realmente apenas uma criatura de Deus que faz exatamente tudo o que ele quer e vive daquela forma robotizada? Até que ponto não foi bom adquirir esse conhecimento para poder fazer as próprias escolhas? Mas será que foi bom? Será que foi ruim também? Tanta coisa ruim aconteceu depois disso, tanto karma foi sendo acumulado depois disso. Então, assim, é aquela coisa que fica difícil você definir se é bom ou se é ruim, qual é o melhor caminho, qual não é. Simplesmente você tem que viver na pele a situação e avaliar todos os pontos para você tomar a sua decisão. É uma carta bem profunda, gente, não é só amor aqui, muito menos triângulos amorosos, né, como alguns dizem. Mas eu espero ter acrescentado alguma coisa para vocês. Mas é isso, gente. Vou pintar a carta, vou mostrar rapidinho aqui do lado para vocês como ela ficou. Mas essas são as minhas considerações finais mesmo. Uma outra conversa que a gente tiver, eu posso falar um pouco mais. Mas basicamente isso aqui acho que ajuda vocês a guardar um pouco dos significados, entender um pouco e encaixar na vida de vocês essa carta, porque sempre é muito importante, gente, vocês encaixarem os arcanos na vida de vocês. Durante a vida, durante tudo que acontece com a gente tá vibrando energias diferentes o tempo todo. E assim, os arcanos do tarô, eles se enquadram em todo tipo de energia que a gente pode vibrar aqui na Terra, entendeu? Então, às vezes você está vibrando nos amantes, às vezes você está vibrando no imperador, às vezes você está vibrando na sacerdotisa. Então, assim, quando você se sente vibrando nos amantes, entendeu? Quando você se vê com uma situação à sua frente que você é obrigado a escolher, obrigado a se decidir sobre algo, obrigado a sair de cima do muro, né? É uma escolha difícil. Quando você se vê tendo que se unir a alguém para conseguir o que você quer, porque só o que você é capaz de fazer não é o suficiente para alcançar um objetivo seu, entendeu? Então, assim, encaixem situações cotidianas na carta. E aí vocês vão ver que vocês vão guardar muito melhor os significados na cabeça do que simplesmente ler um texto e falar, ah, não, isso aqui é escolha, livre-arbítrio, união de feminino masculino e falta de nitidez para escolha, e, né? Não, vocês não precisam decorar os tópicos, vocês vão se encaixando nas cartas. E aí vocês vão lembrar que cada situação parecida com essa te remete ao arcano. E aí vocês vão guardar o significado. E aí vocês vão conseguir tirar tarô para vocês mesmos, para quem vocês quiserem, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falo demais, mas eu sei que em algum lugar no mundo existe alguém disposto a ouvir, né? Então, espero ter acrescentado alguma coisa boa para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam também que eu pus no card a playlist das outras cartas e tem outras coisas também legais no canal. Obrigada, gente, por ficar comigo até agora e tchau!